Imagine acordar amanhã sem aquela dor incômoda nas costas que te acompanha há meses, talvez até anos. Aquela pontada que aparece quando você se levanta da cama, ou aquela sensação de peso na lombar quando tenta ficar muito tempo sentado. Agora, imagine se eu te dissesse que existe um movimento tão simples, mas tão poderoso, que pode libertar seu corpo dessa dor sem precisar de remédios, fisioterapia cara ou academias lotadas. Um movimento que você pode fazer aí mesmo, na sua casa, em menos de 2 minutos por dia, e que está mudando a vida de milhares de pessoas que sofriam exatamente como você. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas fica comigo até o fim, porque o que eu vou te mostrar aqui tem base científica e resultados reais. E se você aplicar corretamente, vai perceber a diferença já nos primeiros dias. Tudo começa com um detalhe que quase ninguém fala. A dor nas costas não é apenas resultado de má postura ou de dormir mal. Na verdade, o corpo humano é uma máquina de equilíbrio, e quando um único músculo se desequilibra, ele gera uma reação em cadeia. A região lombar é o centro de sustentação do corpo, e qualquer pequena tensão ali, mesmo que mínima, pode causar dor em outros pontos: quadril, pescoço, ombros. É como se o seu corpo inteiro começasse a compensar algo que está fora do lugar. E esse algo muitas vezes é provocado por hábitos simples, como ficar muito tempo sentado, dirigir por longos períodos ou usar o celular com a cabeça inclinada para frente. Você já percebeu que, com o passar dos anos, parece que o corpo vai encolhendo? A coluna perde mobilidade, o tronco endurece e o simples ato de abaixar para pegar algo no chão vira um desafio. Isso acontece porque os músculos estabilizadores, aqueles pequenos músculos que sustentam sua coluna, vão enfraquecendo, e a dor surge como um pedido de socorro do seu corpo. A boa notícia é que dá para reverter isso, e o movimento que eu vou te mostrar daqui a pouco é exatamente o que reativa esses músculos esquecidos, realinha sua postura e devolve a leveza que você tinha anos atrás. Mas antes, eu quero que você entenda uma coisa: remédio não cura dor nas costas, ele apenas disfarça o problema. O verdadeiro alívio vem quando o corpo volta a funcionar como foi projetado. E o segredo está na mobilidade. Quando você recupera a capacidade natural de movimento da sua coluna, as dores desaparecem quase como mágica. Esse é o princípio que inspirou um fisioterapeuta australiano, chamado Robin McKenzie, criador de um método que revolucionou o tratamento de dores lombares no mundo todo. O movimento que você vai aprender hoje é uma adaptação desse método, simplificada para ser feita em casa, sem risco e com resultados surpreendentes. Antes de te ensinar, quero te contar rapidamente a história de uma mulher chamada Ana. Ela tem 47 anos e passou mais de uma década convivendo com dores constantes na lombar. Trabalhava sentada, tomava analgésicos todos os dias e dormia mal por causa da dor. Quando conheceu esse movimento, foi cética. Achou que era mais uma promessa vazia. Mas decidiu tentar. No primeiro dia, sentiu apenas um leve relaxamento. No segundo, a dor parecia menos intensa. No 7º dia, ela mandou uma mensagem dizendo: "Eu levantei da cama hoje e pela primeira vez em anos não senti nada. É como se meu corpo tivesse lembrado como é não doer." Esse é o tipo de transformação que eu quero que você viva a partir de agora. Tudo que você vai precisar é de um espaço pequeno, como o chão da sua sala, um colchonete ou até uma toalha dobrada. Nada de equipamentos, nada de complexidade. Esse movimento é tão simples que qualquer pessoa pode fazer, inclusive idosos ou quem nunca fez exercícios na vida. Mas, atenção, simples não quer dizer ineficaz. A potência está justamente na precisão. É o tipo de movimento que desperta músculos adormecidos e devolve ao corpo a harmonia perdida. Então, respire fundo e se imagine agora se preparando para dar o primeiro passo para eliminar sua dor nas costas de vez. A partir daqui, o que você vai ouvir pode parecer pequeno, mas é exatamente isso que vai te dar uma liberdade que você talvez nem lembre mais como é. Agora que você já entendeu o porquê da dor e a origem do problema, chegou o momento que mais interessa. Aprender um movimento simples que pode mudar completamente a forma como seu corpo se comporta e eliminar a dor nas costas de uma vez por todas. Esse movimento é uma variação do que fisioterapeutas chamam de extensão lombar ativa, um gesto natural que, quando feito corretamente, realinha as vértebras, reduz a pressão nos discos e relaxa a musculatura tensa ao redor da coluna. Parece técnico, mas é mais simples do que você imagina. E o melhor de tudo, leva menos de 2 minutos. Para começar, deite-se de bruços, com o abdômen voltado para o chão. Apoie as mãos na altura dos ombros, como se fosse fazer uma flexão, mas sem levantar o quadril. Agora, inspire profundamente e, enquanto solta o ar, empurre o chão com as mãos, elevando lentamente o tronco, enquanto mantém o quadril encostado no chão.
O objetivo não é forçar, e sim permitir que a coluna se estenda naturalmente. Mantenha o olhar voltado levemente para frente, sem tensionar o pescoço. Fique nessa posição por cerca de 5 segundos e retorne devagar à posição inicial. Repita esse movimento de 6 a 8 vezes, respeitando o seu limite. Durante os primeiros segundos, talvez você sinta um leve desconforto. É o corpo se ajustando, despertando músculos que estavam travados há muito tempo. Não é dor, é reação. E, com o passar dos dias, você vai perceber que algo muda. O corpo parece mais leve, a postura se endireita sozinha e a sensação de rigidez diminui. Esse é o sinal de que o movimento está funcionando. Muitas pessoas acham que precisam de exercícios complexos para fortalecer a lombar, mas o segredo está na constância e na simplicidade. O corpo é como uma engrenagem. Se uma peça volta ao lugar, todas as outras começam a funcionar melhor. Ao repetir esse movimento diariamente, você está, na verdade, ensinando sua coluna a trabalhar como foi projetada. E quando ela volta ao equilíbrio, as dores vão desaparecendo pouco a pouco, até sumirem completamente. Os resultados costumam aparecer rápido. Em média, quem faz esse exercício diariamente por 7 dias já percebe uma melhora significativa na dor. Alguns relatam sensação de calor na região lombar, outros dizem que conseguem dormir melhor, ou que acordam mais dispostos. É como se a energia que antes estava bloqueada pela tensão voltasse a circular livremente. E isso não é apenas impressão. Há estudos que mostram que movimentos de extensão aumentam o fluxo sanguíneo local e estimulam a liberação de substâncias anti-inflamatórias naturais no corpo. É o próprio organismo se curando, sem precisar de remédio. Agora, existe um detalhe fundamental que separa quem melhora de quem continua sentindo dor: a consistência. Não adianta fazer o exercício um dia e parar no outro. Seu corpo precisa de repetição para reprogramar o padrão de movimento. Pense em quantos anos você passou sobrecarregando sua coluna, sentado de forma errada, sem alongar, sem se mover. Não é de um dia para o outro que tudo se ajusta, mas o que esse movimento tem de mais poderoso é que ele exige pouquíssimo tempo. 2 minutos por dia. É isso que separa quem vive reclamando de dor de quem conquista de volta o prazer de se movimentar sem medo. E eu sei que, talvez, você já tenha tentado de tudo. Pomadas, massagens, acupuntura, exercícios complicados, e nada funcionou de verdade. Mas o que poucas pessoas percebem é que o problema não está na falta de força, e sim na falta de mobilidade. Quando o corpo perde a capacidade de se mover livremente, os músculos começam a lutar entre si, e é isso que causa o desconforto constante. O movimento que você acabou de aprender é o botão de reset que o corpo precisava. Ele reorganiza a estrutura, libera espaço entre as vértebras e manda um sinal direto ao sistema nervoso de que está tudo bem novamente. O ideal é que você faça esse movimento pela manhã, logo após acordar, e à noite, antes de dormir. Pela manhã, ele ajuda a acordar a coluna, eliminando a rigidez típica das primeiras horas do dia. À noite, ele relaxa os músculos e prepara o corpo para um sono mais profundo e reparador. Em poucos dias, você vai notar que acorda com mais disposição, anda mais ereto e até respira melhor, porque a postura interfere diretamente na forma como o pulmão se expande. Outro ponto que pouca gente sabe é que esse movimento também previne dores futuras. Mesmo que você já não sinta dor intensa, ele mantém a coluna flexível e os músculos estabilizadores ativos. É por isso que fisioterapeutas recomendam a extensão lombar até para quem nunca teve dor. Ela é uma forma de manutenção da saúde da coluna. E quanto mais você pratica, mais consciente fica do seu corpo. Você passa a perceber quando está sentado de forma errada, quando carrega peso de maneira incorreta, e automaticamente ajusta a postura, sem precisar pensar. Lembre-se, o objetivo não é se tornar um atleta, mas sim recuperar o controle sobre o próprio corpo. E esse movimento é o ponto de partida. A cada repetição, você está reensinando o corpo a se alinhar, está restaurando a harmonia entre músculos e articulações, está devolvendo a si mesma a liberdade de se mover sem dor. E isso, José, é uma das sensações mais libertadoras que uma pessoa pode experimentar. Se você chegou até aqui, significa que está comprometido com a sua saúde, e esse é o passo mais importante. O movimento é simples, mas a decisão de mudar é o que realmente transforma. Faça por 7 dias consecutivos e observe o que acontece. Você vai entender que o corpo tem uma inteligência natural. Basta dar a ele a chance de funcionar como deve. Nos últimos anos, centenas de estudos começaram a confirmar aquilo que muitas pessoas só descobriram na prática. O movimento é o remédio mais poderoso que existe para a dor nas costas. Mas não qualquer movimento.
A diferença entre quem melhora e quem piora está na forma como o corpo é conduzido de volta ao equilíbrio. E o curioso é que quanto mais simples o gesto, mais profundo o impacto. É como se o corpo reconhecesse esse padrão natural e dissesse: é isso que eu precisava o tempo todo. É por isso que esse movimento, que parece banal à primeira vista, tem mudado a vida de tanta gente. Talvez você se pergunte: mas como algo tão simples pode resolver um problema que nem remédio curou? A resposta está na fisiologia. O que realmente causa dor nas costas, na maioria dos casos, não é uma lesão grave, e sim uma disfunção mecânica, ou seja, uma perda de alinhamento entre as estruturas da coluna. Quando você faz a extensão lombar, o corpo literalmente empurra os discos vertebrais de volta para o lugar, aliviando a pressão sobre os nervos e permitindo que o fluxo sanguíneo volte ao normal. Isso reduz a inflamação e elimina o ciclo de dor que parecia interminável. E o mais impressionante, tudo isso acontece de forma natural, sem esforço, sem medicação e sem riscos. Um estudo realizado na Nova Zelândia acompanhou 350 pessoas com dor lombar crônica que praticaram esse tipo de movimento diariamente por apenas 10 dias. O resultado foi surpreendente: 82% delas relataram alívio significativo, e mais da metade conseguiu abandonar o uso de analgésicos. Isso porque o corpo tem uma capacidade incrível de se curar quando você remove o que o está sobrecarregando. É como se o movimento fosse uma chave que destrava o que estava travado há anos. E eu sei que pode parecer exagero, mas quem experimenta, entende. Lembro de um senhor chamado João, de 63 anos, aposentado, que não conseguia mais caminhar direito por causa da dor na lombar. Ele já tinha tentado de tudo: pilates, RPG, remédios caros, até que um dia viu um vídeo ensinando exatamente esse movimento. No começo, achou simples demais para funcionar, mas decidiu tentar. No 5º dia, a dor já era menor. No 10º, ele conseguiu caminhar até o mercado sem sentir nada. Hoje ele faz o exercício todos os dias, como parte da rotina, e sempre diz que é o remédio mais barato e mais eficiente que já encontrou. Histórias como a do João são o que me motivam a compartilhar esse tipo de conteúdo. Porque a verdade é que existem milhões de pessoas sofrendo com dores que poderiam ser resolvidas em casa, com movimentos simples e consciência corporal. E o que mais me impressiona é que, quanto mais o corpo é tratado com naturalidade, mais rápido ele responde. O corpo humano foi feito para se mover. A dor surge quando você o obriga a ficar parado, imóvel, rígido. E é por isso que o simples ato de deitar e estender a coluna, de forma controlada, é tão poderoso. Ele devolve ao corpo a função original para a qual ele foi criado. Mas existe algo ainda mais interessante que você vai começar a perceber conforme for praticando. Não é apenas a dor que vai embora. É como se você ganhasse de volta uma sensação de vitalidade que estava adormecida. Pessoas que voltam a se movimentar corretamente relatam melhora no humor, aumento de energia, disposição e até clareza mental. Isso acontece porque a postura influencia diretamente a circulação, a respiração e até a liberação de hormônios de bem-estar. Quando você se movimenta bem, seu corpo entende que está seguro, e seu cérebro reduz os sinais de alerta e de estresse. É aqui que entra um dos gatilhos mais fortes da transformação. O corpo e a mente estão conectados. O mesmo movimento que alivia a dor física também envia uma mensagem silenciosa de autoconfiança. É como se, a cada repetição, você dissesse para si mesmo: eu consigo. Eu tenho controle sobre o meu corpo. E esse tipo de pensamento, repetido diariamente, muda tudo. Muda a forma como você acorda, como trabalha, como encara os problemas do dia a dia. A dor crônica, muitas vezes, prende as pessoas num ciclo emocional pesado: medo, frustração, insegurança. Elas deixam de fazer o que amam, de brincar com os filhos, de passear, de rir. E quando finalmente encontram algo simples que devolve liberdade de se movimentar, é como se renascessem. Esse é o verdadeiro poder do que eu te ensinei aqui. Não se trata apenas de aliviar uma dor, mas de recuperar a confiança em si mesmo. E é por isso que eu sempre digo: não subestime o simples. Às vezes, a solução que você procura há anos está escondida em algo que você consegue fazer agora mesmo, sem gastar nada. E esse movimento é a prova disso. Ele é a ponte entre o corpo que dói e o corpo que vive em equilíbrio. Quando você o incorpora na rotina, não precisa mais ter medo de travar as costas, de sentir aquele incômodo ao levantar ou de passar horas procurando posições confortáveis na cama. Seu corpo passa a se ajustar sozinho, naturalmente, como uma engrenagem que voltou a girar livre. O segredo, mais uma vez, é manter o compromisso. Faça todos os dias, mesmo nos dias em que não sentir dor. É aí que mora a prevenção.
É aí que você impede que a dor volte. Porque o corpo, quando bem cuidado, recompensa com leveza, agilidade e uma sensação de liberdade que nenhuma medicação é capaz de oferecer. E se você ainda duvida, faça um teste. Pratique o movimento todos os dias por 7 dias. Só isso. Ao final da semana, preste atenção ao que o seu corpo vai te dizer. Você vai perceber que levantar da cama ficou mais fácil, que consegue caminhar sem incômodo, e que a dor que parecia eterna simplesmente perdeu força. Esse é o tipo de transformação que não depende de sorte, e sim de ação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você decidiu mudar. E isso, por si só, já é o primeiro passo para vencer qualquer dor. A maioria das pessoas desiste antes mesmo de tentar, acreditando que o problema é grande demais, que a dor é algo inevitável com a idade, que é normal sentir desconforto depois dos 40, depois dos 50. Mas a verdade é que o corpo humano é uma das estruturas mais inteligentes e resilientes do planeta. Ele se regenera, se adapta, se fortalece, desde que você dê a ele a oportunidade de fazer isso. E foi exatamente isso que você começou a fazer hoje. Quando você se deita, apoia as mãos e eleva o tronco, está dizendo ao seu corpo que acredita nele novamente. Está despertando músculos que estavam esquecidos, relembrando movimentos que faziam parte da sua natureza. Cada repetição é uma conversa silenciosa entre você e o seu corpo, uma mensagem de reconciliação. E é bonito pensar que algo tão simples pode restaurar o que anos de tensão e má postura tiraram de você. A sensação de estar bem no próprio corpo. A dor nas costas, em muitos casos, é o resultado de pequenos abandonos diários. Dias e dias sentado, horas de má postura, noites mal dormidas. A dor é o jeito que o corpo encontra de chamar sua atenção, de pedir para ser ouvido. E agora, com esse movimento, você finalmente respondeu a esse pedido. Você mostrou que está disposto a cuidar de si mesmo, e isso é o que muda tudo. Com o passar dos dias, você vai notar transformações sutis, mas poderosas. Vai perceber que levanta da cama com mais facilidade, que não precisa apoiar as mãos nos joelhos para se erguer, que consegue ficar de pé por mais tempo sem sentir aquele peso na lombar. E mais do que isso, vai sentir confiança. Porque a confiança é o verdadeiro antídoto da dor. Quando você confia no seu corpo, ele responde. Ele se organiza, se realinha e te devolve a vitalidade que parecia perdida. Lembre-se, o segredo não está na intensidade, mas na consistência. Um movimento simples, feito com consciência todos os dias, é capaz de transformar completamente a forma como você se sente. E é por isso que eu quero que você encare esses 2 minutos como um ritual diário. Um momento seu, para se reconectar, para respirar fundo e lembrar que seu corpo está vivo, presente e pronto para se curar. E se algum dia a dor voltar, e pode acontecer, não se assuste. O corpo é dinâmico, e às vezes ele só precisa de um lembrete. Basta voltar a fazer o movimento, com calma e paciência, e logo o equilíbrio será restaurado. O mais importante é que agora você sabe o caminho. E quando alguém sabe o caminho, nunca mais fica perdido. Eu quero que você guarde uma coisa. A maioria das pessoas não precisa de tratamentos caros nem de soluções milagrosas. O que elas precisam é de informação certa e de atitude. E se você está aqui, ouvindo isso até o fim, significa que já tem as duas coisas. Você sabe o que fazer e está disposto a agir. E é esse tipo de pessoa que muda a própria história. Então, a partir de hoje, faça esse compromisso consigo mesmo. Todos os dias, tire 2 minutos para cuidar da sua coluna. Faça o movimento pela manhã, antes de começar o dia, e à noite, antes de dormir. É o suficiente para manter seu corpo ativo, suas articulações saudáveis e suas costas livres da dor. E se quiser potencializar ainda mais os resultados, associe esse hábito com pequenos alongamentos, boas noites de sono e uma respiração consciente. O corpo se alimenta de movimento, e quando você oferece isso a ele, tudo muda. Sua disposição, sua energia, seu humor. Talvez daqui a uma semana, quando você se olhar no espelho, perceba que até sua postura mudou. Seu peito estará mais aberto, seus ombros mais alinhados, sua respiração mais leve. Isso é o reflexo de um corpo equilibrado, funcionando como deveria. E é aí que você entende, não se trata apenas de não sentir dor, se trata de se sentir vivo de novo. A partir de agora, você não depende mais de remédios para se sentir bem. Você tem em suas mãos uma ferramenta simples e poderosa, que pode usar sempre que quiser. Um movimento que vai acompanhar você por toda a vida, que vai te lembrar de que o seu corpo é capaz, forte e inteligente. E toda vez que alguém te disser que dor nas costas é normal, você vai sorrir e pensar, eu sei que não é.
Eu encontrei o caminho. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Porque cada pessoa que aplica o que aprende aqui ajuda a espalhar essa mensagem. A de que é possível viver sem dor, com leveza e liberdade. E se você conhece alguém que sofre com dor nas costas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Talvez, assim como aconteceu com você, esse simples movimento também transforme a vida dela. Agora, antes de você sair, tem mais 2 vídeos aparecendo na sua tela que eu preparei com muito carinho. Em um deles, eu te mostro como aliviar tensões musculares em minutos usando uma técnica natural e sem esforço. No outro, você vai aprender um método simples para melhorar a postura e acabar com a rigidez nas costas que tanto atrapalha o seu sono. Assista aos 2, porque eles se complementam perfeitamente com o que você aprendeu aqui. Quer continuar aprendendo estratégias práticas para saúde e bem-estar? Assista aos próximos vídeos que preparei com muito cuidado e descubra como transformar sua rotina com métodos simples e eficazes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.